tudo é passageiro, mas a Bíblia diz que a única coisa que não passa é para sempre, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, é para sempre, e nós precisamos permanecer firmes na palavra de Deus, porque sem esta palavra, nós vamos ficar sempre vacilando, né? Como a maré, enchendo e esvaziando. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós somos capazes de romper barreiras, nós somos capazes de romper, né, os limites da nossa vida, que quando vem para nos paralisar. E eu creio em Deus, creio no meu Senhor, porque Ele é poderoso para fazer, a Bíblia diz que infinitamente, muito mais além do que você pensa. Se você está pensando uma coisa boa, Ele é capaz de fazer infinitamente, muito mais do que você está pensando. Amém? Então, nós cremos no Senhor, e nós não vamos ficar aí, com o nosso pensamento perturbado, né? Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor como o monte Sião, não se abala. E eu estava, há poucos dias, estava conversando com um agente de polícia. Ele disse: olha, pastor, se não fosse os evangélicos, esse mundo estava um caos. Porque ele trabalha, sabe muito bem, né? Todo dia eu vê perigo. Ele disse: o que ainda causa um equilíbrio no mundo é essa fé de vocês. A gente fez uma festa, eu acho que tinha mais ou menos umas 7.000 pessoas ali, sexta e sábado de cada dia. Ninguém viu uma zoada, não teve nenhuma ocorrência, não teve um bate-boca, zero. Sabe por quê? Porque onde o povo de Deus está, meu irmão, a luz se manifesta. Nós somos luz. Cristo é a razão do nosso viver, e Jesus Cristo Nazaré habita em nós e dentro de nós, por meio do seu Espírito Santo, o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, que nos sustenta, o Espírito Santo que nos dá segurança, o Espírito Santo que nos dá paz, o Espírito Santo que consola a gente nos momentos das dores. Então nós não estamos sozinhos. Nós podemos perder coisas, podemos perder pessoas, nós podemos às vezes perder, né, pessoas que nós gostamos, né? Existem às vezes pessoas que saem da nossa vida, né? É o marido que separa, a mulher que separa, o filho que sai dentro de casa. Bem, às vezes você tem perda, uma morte, né, de repente, de um ente querido, mas eu quero dizer uma coisa para você: tudo isso passa. Nós podemos viver sem pessoas, nós podemos viver sem coisas, nós podemos viver sem dinheiro, nós podemos viver sem todas essas coisas, mas nós não podemos viver sem Deus. Sem Ele é impossível, meu irmão. Um ser humano sem Deus está totalmente perdido. Então Deus é a razão do nosso viver, e nós a cada dia precisamos colocar a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé tem que ser inabalável, como diz também lá em Hebreus capítulo 11, eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia rapidamente em Hebreus 11, que é um livro muito que fala sobre a fé, né? Hebreus 11. Hebreus 11, o versículo 1 e o 2. Aliás, versículo 1, 2 e 3. Hebreus 11, 1, 2 e 3. Diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir através
de coisas que não aparecem. Ora, a gente ouve muito falar, dizer assim, olha, a nossa fé é uma coisa abstrata. Fé é como você, assim, não, existe, você tem que crer e pronto. Bem, a nossa fé tem fundamento. Sabia que a nossa fé tem fundamento. A nossa fé não é uma fé em vão, é uma fé com propósito. A nossa fé tem base. Quando não tem uma construção, não tem uma base sólida, o que é que acontece? Quando vem a chuva, é como a casa fundada que é construída na areia. A casa é destruída, cai por causa da chuva. Eu vi agora à tarde, a irmã, né, mandou para mim um vídeo, né, infelizmente ali no posto de gasolina, acho que é o Solar, cedeu aqui uma parte que está, tem até onde vende veículos ali, cedeu e disse que caiu uns 3 carros ali dentro. Aqui em Pujuca. Eles construíram, naturalmente, ali é o lugar que era água, brejo, naturalmente não fizeram uma boa, como é que diz, uma base boa, e não sedimentaram bem o terreno. Veio essa chuvarada e cedeu, e disse que engoliu ali, desceu uns 3 carros ali. O que é que eu quero dizer com isso? Olha só, a base é importante. Olha essa construção aqui, isso aqui tem uma base, uma fundação. Irmãos, quando nós construímos isso aqui, e que no dia que depois não tinha essas galerias, que a gente fez essas galerias, nós inauguramos essa galeria daí, já tinha essa galeria, nós colocamos nessa galeria quando a gente construiu, 3 dias depois, ainda estava novo. Tinha umas 300 pessoas em cima daquela galeria. E as pessoas ainda pulavam. Não cedeu, não rachou, nada. Não trincou. Sabe por quê? Por causa da fundação. Por causa da base. Por causa da construção. Então, quando nós construímos a nossa fé em algo sólido, nada poderá abalar a nossa fé. Nada. E aqui quando diz em Romanos, Hebreus 11, diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Bem, olha, quero dizer uma coisa para você. Bem, nós caminhamos por fé. Por quê? Porque tem um escrito, tem uma base bíblica que nos respalda para dizer, não, você pode caminhar pela fé em Jesus. E uma das coisas que nos dá segurança é dizer assim, olha, você não está vendo ainda, mas aqui todos nós que aceitamos Jesus, cremos que já temos a vida eterna. Isso é fé. Amém? Quem crê em Jesus aí? Então, quem crê, a Bíblia diz que já passou da morte para a vida. Você crê, você não está vendo isso, meu irmão? É fé. Então, você não está vendo, mas você vai. Porque você tem um fundamento, o fundamento é a palavra de Deus, que lhe dá essa garantia. Você está fundamentado na palavra do Senhor. A esperança que nós temos de vida eterna, de ir morar no céu, de estar com Jesus, é porque nós temos o fundamento da palavra de Deus que nos dá essa garantia. E a fé que nós construímos também é em cima de fatos, de coisas que foram realizadas. São evidências, fatos são coisas concretas, reais, que lhe dá evidências. Então, aquilo que não é evidente para a gente,
é duvidoso. Quando nós temos evidência, nós temos prova. Então, nós temos a prova pela palavra de Deus. Isso, irmãos, é fé, porque você tem que crer nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que o mundo foi construído, foi feito por meio da palavra de quem? De Deus. Você crê nisso? Eu creio. Porque o mundo que eu creio não foi construído pelo Big Bang, não foi construído por uma explosão. O mundo também não foi apenas construído por um processo evolutivo. O mundo foi construído pela palavra de Deus, irmãos. Deus falou e as coisas foram acontecendo. A única coisa que não aconteceu pela boca de Deus, mas aconteceu pelas próprias mãos de Deus, que construiu, sabe quem foi? O homem. Essa pessoa linda que está aí, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus fez a sua imagem e semelhança. Nós somos parecidos com Deus, não como no físico, mas nós somos dotados de inteligência, nós somos dotados de capacidade, nós somos dotados de amor, de santidade, de alegria. Então, todos esses atributos são atributos divinos, porque nenhum ser na terra, a não ser o homem, tem inteligência como você. O chimpanzé, ele só faz aquelas coisas que ele quer. É coisa própria dele. É como qualquer outro animal, cada um tem sua capacidade. Eu fico olhando assim, observando, porque Deus deu a essa capacidade, para os animais. O gato, você vê, ele toma o banho dele, ele passa a língua na mão e depois, se lambe, é o banho dele, Eu fico observando, tem uma cadelinha ali, a gente dá uma coisa assim, ela pega com as duas mãozinhas, junta as mãos, para segurar ali aquele pedaço de alguma coisa para comer, e come, fica segurando para comer. Quem ensinou ela a fazer isso? É o instinto animal. Mas nós não somos dotados de inteligência, de capacidade extraordinária. O homem que pensou em fazer, criou um avião, um navio, aquele negócio pesado. Deus é poderoso, meu irmão. Ele é doutor de sabedoria, de graça, de poder, de autoridade. Você é parecido com Deus, E nós temos a nossa fé, que nos sustenta, que faz com que a gente caminhe sem vacilar, fazendo com que nós venhamos a andar diante das tribulações, das dificuldades, diante das situações difíceis, mas nós cremos que nós vamos chegar do outro lado. O barco está afundando, mas nós cremos que Jesus está conosco e ele não vai afundar. Não, nós cremos que quando Jesus está conosco, todas as coisas, elas podem estar acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, mas o nosso Deus, Ele está conosco, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, é Ele que nos sustenta, e por isso mesmo é que nós caminhamos com fé nele. A Bíblia diz, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então, essa fé que nós construímos, que nós temos em Deus, é uma fé sólida. Nós não temos fé só quando tudo vai bem, nós temos fé quando tudo vai bem, quando as coisas não estão dando bem, e tem tempo, meu irmão, que as coisas parecem que vêm uma atrás da outra, para tentar nos abater. Vem uma coisa, acontece, você diz, meu Deus, está acontecendo tanta coisa comigo. É isso. É o momento da sua prova, da sua fé. É o teste da sua fé. E você vai dar glória a Deus, e você vai dizer, não, eu estou firmado em Cristo, eu não vou deixar me abalar diante dessas situações, porque eu tenho um Deus que me sustenta. O meu Deus é a minha força, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha torre forte, é aquele que eu confio todos os dias, e por isso mesmo eu não vou me abater.
Vamos concluir essa palavra de fé, o Salmo de número 27. Salmo 27. Diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Amém? Vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem eu temerei? Você vai temer a quem, se o Senhor é a força da sua vida? Nós não temeremos a coisa alguma, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. O Senhor é nosso refúgio. É Ele quem está conosco, irmão, todos os dias, todas as horas. Às vezes tem momentos que você olha assim, parece, meu Deus, parece que você está caminhando sozinho. Parece que você está caminhando desamparado, desamparada. Parece que você diz assim, meu Deus, parece que tudo está dando errado comigo. Mas é nesse momento que você precisa olhar para o alto, olhar para o eterno e dizer, Senhor, Tu és a minha força. E dizer, como o salmista diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, e de onde é que me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, irmãos. Ele é o nosso bom pastor, é aquele que cuida de nós, é aquele que supre nossas necessidades, é aquele que está nos amparando, como diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém? Então, olha só, não existe coisas assim, foi por acaso, não existe por acaso, na vida do crente não existe por acaso. Vai existir coisas que vai acontecer para que você possa procurar se achegar mais a Cristo. Às vezes, com uma coisa está acontecendo que não é muito boa, talvez seja uma oportunidade de você se voltar mais para Jesus, de você se achegar mais a Jesus, de você orar mais, de você ler a Bíblia mais, de você buscar mais a Deus. Então, tudo que acontece tem um propósito na nossa vida, né? Até quando perdemos tudo. Eu vi algo assim que diz assim, que o camarada estava viajando de um barco, e o barco junto com outros 2 ou 3 amigos, e o barco afundou. E ele conseguiu sobreviver, mas ele ficou em uma pequena ilha no meio do grande mar. E ali ele ficou sozinho, né? Não tinha alimento, não tinha nada. Conseguiu sobreviver ali com algumas raízes, algumas coisas que ele conseguiu ali no mato, dentro da ilha. E ele fez uma cabanazinha naquela pequena ilha para ele se abrigar. Ele disse que certa noite ele estava fora da cabana e de repente aquela cabana pegou fogo. A única coisa que ele tinha ali era aquela cabana. A cabana pegou fogo, ele se desesperou, chorou, gritou, né? Que até a cabana que ele tinha construído ali pegou fogo. E ele disse como se Deus estivesse desamparado. E na hora que ele está naquele desespero,
Daqui a pouco apareceu uma embarcação, uma luzinha que deu um sinal de que havia vida ali, e começou a ir na direção daquela ilha. E aquela embarcação chegou e ancorou ali naquela ilha, e aí foram socorrer, e ele disse: mas como que vocês me encontraram aqui nessa ilha? E o comandante da embarcação disse: é que nós vimos o fogo e vimos para lhe socorrer. Nem tudo que acontece de ruim, aparentemente é ruim. Uma coisa pode acontecer, pode estar pegando fogo na sua vida, e pode ser um sinal para que Deus envie o socorro para você, para que Deus lhe dê um livramento, para que Deus lhe fortaleça mais. Então, nós às vezes ficamos apegados a algumas coisas e não queremos perder. Mas tem perdas, irmãos, é diante de algumas perdas que nós crescemos na fé, e que a nossa fé fica mais sólida, e que nós caminhamos com mais firmeza, e que nós plantamos os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus, né? E os nossos pés não vão vacilar nem para um lado nem para o outro. Por isso que o apóstolo Paulo disse: se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Hein? Quem será? Nada poderá lhe abater, nada poderá lhe destruir, porque você tem o Senhor contigo. A Bíblia diz: ainda que um exército, ainda que uma guerra estoure contra mim, eu não temerei, o meu coração está firme no Senhor, porque Ele é a nossa força, irmãos. Vamos concluir, voltando aqui ao Salmo 27. Salmo 27, versículo de número 3. Salmo 27, versículo 3. Vamos ler aqui todos juntos, aqui, ó. Diz assim. Vamos lá? 1, 2, 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém? Se a guerra estourar contra você, essa guerra que vem para lhe abater, para lhe desanimar, para lhe frustrar, para lhe jogar para baixo, permaneça firme no Senhor. Amém? E o versículo de número 10 diz: porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Só olha, ainda até mesmo que o meu pai e minha mãe venham me abandonar, meu marido venha me abandonar, minha mulher venha me abandonar, meu filho venha me abandonar, ele diz assim: olha, o Senhor, Ele vai me acolher. Coisa ruim, sensação de abandono, né? De rejeição. É como se você estivesse sentindo que foi rejeitado, foi abandonado, foi colocado na lata do lixo. Mas o Senhor, meu irmão, tem uma promessa para a gente. Diz, olha, ainda que, olha, ele faz uma comparação que é uma coisa que é mais difícil, né? Pai e mãe abandonar o filho. Muito embora existe, ainda que o teu pai e a tua mãe venham se abandonar, eles, mesmo assim, eu vou lhe acolher. E não tem acolhimento melhor do que o de Deus. O nosso Pai Celestial é aquele que nos acolhe, é aquele que nos abraça,
é aquele que nos dá proteção, é aquele que nos dá segurança, é aquele que nos supre, é aquele que nos alegra, é aquele que nos anima, é aquele que caminha conosco, meu irmão, e quando nós estamos firmados nele, nada poderá nos abater. Amém? As adversidades, elas passam. E nós passamos por elas. O Senhor é nossa força. O Senhor é nosso refúgio. O Senhor é nossa segurança. O Senhor é nossa proteção. O Senhor é aquele que caminha conosco, como diz o salmista no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, por uma situação difícil, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Amém? Então, nós não temeremos coisa alguma, confiança em Deus. Né, Rodrigão? Nossa confiança está no Senhor. Amém? Então, nós precisamos confiar plenamente nele, que é o Deus que nos sustenta, irmãos. É o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos supre, é o Deus que é capaz de curar as nossas dores, né? As nossas feridas da alma. Ele cura, Ele sara. É só a gente permitir, né? Deixar que Ele cure a gente. E nós cremos de que Ele caminha conosco, e eu quero dizer para você que o Senhor, Ele está contigo, Ele está com você, Ele não te abandonou, Ele é a sua força, Ele é a sua esperança, Ele é a sua paz, Ele é a sua confiança. É nele que nós vamos colocar e plantar a nossa fé, crendo de que nós já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite precisando de uma oração? Se tiver alguém precisando de uma oração aí, você está precisando de uma oração, eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu vou orar com você e por você. Amém? Ó, Ricardo, nós vamos orar por sua vida. Se você precisa de uma oração, nós vamos precisar também de uma causa que está difícil, uma situação. Então, nós vamos estar orando por você nesta hora. Amém? Você tem uma causa para ser resolvida, você tem... Então, vamos colocar diante de Deus essa causa diante do Senhor. Nós vamos orar. Ele é poderoso para fazer. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Só Ele. Só Ele, meu irmão, é quem faz. E mais ninguém. Então vamos colocar diante de Deus toda e qualquer situação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és bendito eternamente, nosso Deus. Tu és a nossa força. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso baluarte. Tu és a nossa confiança. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o Deus que toma a nossa causa. Tu és o Deus que nos fortalece. Tu és o Deus que nos renova. E nessa noite colocamos diante do Senhor todas as nossas causas, todas as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas lutas, as nossas ansiedades, os nossos temores. Colocamos diante do Senhor, porque Ele é a nossa força. Eu quero nessa noite pedir, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, abra portas aqui, meu Pai querido, nesse tempo, para aqueles que estão precisando, Senhor Deus, de um emprego, para aqueles que estão precisando, Senhor Deus,